Tá lá em Êxodo 20:12. Se vocês quiserem abrir ou se não, vocês ouçam, porque a palavra fala que o ensinamento vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Se não quiserem abrir, vocês ouçam aí. Daqui. Ah, mãe, lá não tá chamando ali. Estão chamando no portão ali. Minha mãe já sabe. Já vai! O texto está lá em Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento faz parte dos 10 mandamentos entregues a Moisés, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, né? Então, esse é o texto principal, né, que eu vou falar nessa tarde, sobre honrarmos o nosso pai e nossa mãe. Porque o Senhor, Ele estabelece isso para que nós venhamos ter bênção sobre essa terra, a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? E eu costumo ensinar muito isso para minha filha, para todos que estão ao meu redor. E eu procuro fazer isso com a minha mãe, eu procuro honrá-la, procuro honrar também meu pai. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 2 anos, eu era muito pequena. Ele mora em Minas, mas mesmo assim eu procuro honrá-lo em tudo. Mesmo ele não ter sido assim muito presente na minha vida devido à separação, eu procuro honrá-lo, porque isso é mandamento de Deus, né? Então lá também em Provérbios 1:18 fala: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Está lá em Provérbios 1:8. E tem mais alguns textos que falam sobre isso. Efésios também 6:2-3. Efésios fala lá: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a tua vida sobre a terra. E o apóstolo Paulo aqui, que fala nesse texto, ele fala que resgata a lei mosaica para a igreja cristã. Em Colossenses também 3:20 fala: filhos, também sobre os filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é grato ao Senhor. Em Mateus 15:4 também fala: Jesus confronta os religiosos de sua época e reafirma a lei, porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou sua mãe, ainda fala algo seríssimo: seja punido de morte. Ele fala que quem não honra ainda pode ser punido de morte, né? E o que significa honrar na prática? Honrar significa respeito, submissão, escutar os conselhos e valorizar a autoridade deles, especialmente na juventude. Segundo fala aqui: cuidado na velhice, garantir o sustento, o amparo emocional quando eles estiverem idosos e frágeis, né? Independente de perfeição, mesmo que ele não tenha te honrado, não tenha sido um pai presente, a Bíblia fala: independente se ele for um pai ou uma mãe perfeito ou não, honre. Está aqui escrito também. A Bíblia orienta a honrar pelo princípio do cargo do amor a Deus, não apenas se eles forem perfeitos. E tem gente que fala: meu pai não me criou, meu pai não fez isso, começa a botar desculpa para não honrá-lo. Mas mesmo que ele não fez a parte dele, digamos assim, ele não foi um pai presente, não cuidou, não te honrou, mas honre você, porque honrar é princípio da Bíblia. Não é para que o outro vá bem, é para que você venha as promessas de Deus para a tua vida. Então, eu sempre procuro massificar isso na vida da minha filha. Honre. Mamãe errou? Errou, mas a mamãe errou por amor. Errou porque às vezes, né, não soube fazer o certo, porque ninguém nasce sabendo ser mãe e pai, né? A gente vai aprendendo com o dia a dia. Então, por mais que eu erre, ou meu pai ou minha mãe erraram, a gente deve honrar, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que nós venhamos ir bem na terra e para que nós não venhamos nem a morrer. Então, eu costumo falar também com a minha filha: ouça os conselhos da sua mãe, do seu pai, porque quem ouve cuidado, amanhã não vai ouvir a coitado. Então,
Mamãe às vezes já passou por esse processo da sua idade, você ainda está passando, mamãe já caiu, já quebrou às vezes a cara, então não faça isso. O não de mãe e pai é protetivo para a nossa vida, assim como os nãos de Deus. Muitas das vezes a gente não quer ouvir, mas Deus fala, não faça isso, não vá por esse caminho, não seja influenciada por essas pessoas, pelas más companhias, mas às vezes a gente acaba se deixando influenciar por pessoas, por coisas ruins, que não vão trazer bênção para a nossa vida. Então, os nãos de Deus e não de pai e mãe é sempre para nos proteger. Ainda que no momento a gente não entenda, falar, meu pai e minha mãe são chatos, são velhos, né? Que filho desobediente costuma muito falar, a senhora viveu em outra época, eu estou vivendo em outra fase, a senhora é chata, né? Os filhos costumam muito falar isso, porque eles às vezes não entendem o nosso não, mas o não sempre é protetivo. O Senhor, quando falou lá para Eva e Adão, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E o que aconteceu? Eles tiveram a curiosidade de comer daquela árvore ali. Então, sempre o inimigo ele tenta botar uma vontade, uma curiosidade da gente conhecer aquilo que a gente não conhece. E aquilo que Deus geralmente fala pra gente não fazer. E o inimigo fala, não, vai ser legal, vai lá. Você vai curtir, vai ser legal, vai ser bom. Pode ser bom naquele momento. Mas aquilo ali, lá na frente, pode te trazer uma dor, uma morte espiritual. Então, aquele momento de alegria momentâneo, às vezes não vai valer a pena. Então, é melhor a gente ficar com os nãos de Deus, com o não do pai, da mãe. Filhos, obedeçam, para que vá bem sobre essa terra. Porque os pais, eles já tiveram um pouquinho mais de experiência. Aquilo que a gente viveu, eles já viveram, às vezes já não deu certo, já fizeram como a gente quer fazer e não deu certo. Então, que nós venhamos ouvir os nãos do nosso pai, da nossa mãe, e a mesma coisa eu vou falando para minha filha, e a gente vai passando o legado, né? A gente vai deixando, que a gente aprende, a gente vai passando para as gerações futuras. No futuro minha filha vai casar, vai ter filha, eu vou passar para os meus netos, e assim vai passando de geração em geração. E eu estava conversando essa semana sobre isso, sobre pai e mãe, e aí minha mãe até falou, Aline, traz esse texto, porque é um texto muito que tem que ficar na nossa mente, honrar pai e mãe, para que os nossos dias sejam bênção, que nós venhamos colher vitórias, bênção. Muitas pessoas, às vezes, são tão legais com tanta gente, mas não perdoam, às vezes, o pai e a mãe, por algum trauma que viveram na infância, ou alguma pessoa próxima a nós, porque o inimigo, ele sempre vai fazer com que pessoas muito próximas a nós nos firam. Porque se alguém lá de fora pegar, eu costumo sempre falar isso, te xingar, falar algo que você não goste, aquilo não vai te ferir. Mas se for alguém do teu convívio, um filho, um pai, uma mãe, alguém muito próximo, aquilo vai te ferir. Então que venhamos perdoar, amar. Sei que não é fácil fazer isso na prática. Às vezes, se não estivermos conseguindo, a gente ajoelha, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo amar, eu não estou conseguindo perdoar, me ajuda. A gente, quando não consegue algo, a gente pede ajuda a Deus e Ele vem lá com a sua misericórdia, o seu amor. A gente vê que Ele fez muito mais por nós, Ele se entregou, Ele deu o seu único filho para morrer por nossos pecados. Era nós que éramos para estar ali naquela cruz, sermos crucificados pelos nossos pecados, e Ele fez isso por nós, por amor. Então, o que é liberarmos às vezes o perdão? Não é nada. Então, que venhamos liberar o perdão, amar. Se você tem algum rancor de alguém, libere hoje, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, quem está no teu caminho hoje, amanhã pode não estar. Então, ame hoje, perdoe hoje e libere o amor hoje. Porque do amanhã Deus cuida, mas do presente, nós podemos, através do presente de hoje, fazer um futuro melhor. O passado a gente não tem como mudar, mas daqui para frente, o que nós fizermos hoje, amanhã pode ser melhor, podemos colher coisas melhores. Então, que venhamos ter cuidado também com o que vamos plantar, porque aquilo que o homem plantar, certamente ele semeará. E às vezes a semeadura é triste,
não é fácil o que vamos colher. Então que venhamos ter cuidado com o nosso plantio, que venhamos amar uns aos outros, dar amor, dar carinho, dar atenção enquanto a gente está aqui nessa terra, porque depois que a gente partir, só o que a gente deixa é o quê? O amor, a cumplicidade, né? O respeito, aquilo que a gente foi nessa terra, de sentimentos bons no coração de cada pessoa que passou por nós, é o que nós vamos deixar de legado para as próximas gerações, que aí vão contar a nossa história. Quem foi a sua mãe? Ah, minha mãe era assim, minha mãe era assado. Aí vai ficar o nosso legado do que as pessoas pensam sobre nós, e que venhamos deixar bons frutos nessa terra. Amém? Essa palavra é bem breve que eu deixo no coração de cada um de vocês. E é isso. E para Jesus uma salva de palmas. Manda um abraço ao pessoal da live. Amém? É só isso, uma breve reflexão. Mas eu creio que Deus, através dessa breve reflexão, falou aos nossos corações. Amém? Amém.